A paz do Senhor para você que está me assistindo neste momento, para você que está vendo esse vídeo. Eu gostaria neste momento de estar compartilhando com você uma visão a qual o Senhor tem me dado, né? Já há um tempo o Senhor tem me dado essa visão, né? Me deu, melhor dizendo, essa visão, né? Ali em dezembro do ano passado, do ano que passou. Mas antes de estar passando esse recado, essa visão para o povo de Deus, eu gostaria de estar lendo um versículo da palavra do Senhor que se encontra lá em Ezequiel, no capítulo 24, versículo 14, que diz assim: Eu, Senhor, o disse, isso passará e eu farei, não voltarei atrás, nem pouparei, nem me arrependerei, de acordo com os seus caminhos e de acordo com os teus feitos, eles te julgarão, diz o Senhor Deus. Irmãos, essa palavra, né, ela está falando aqui sobre o juízo do Senhor ali, sobre Jerusalém, o povo de Deus. Eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra de confirmação, né, para que o Senhor ele viesse me confirmar quando eu deveria estar gravando esse vídeo. E o Senhor me deu nesta palavra hoje, logo após eu ter visto aqui o que é que está acontecendo no carnaval, irmãos. Essa época, né, onde os demônios estão aí festejando no meio das ruas, né, estão soltos, liberados. Então, irmãos, eu tive essa visão no ano passado, e devido ao decorrer, né, dos acontecimentos aí, eu tive esse entendimento que o Senhor ele queria, né, que eu lesse, que eu entregasse essa visão e compartilhasse com os irmãos. Então, eu estou aqui para compartilhar com você, né? Eu pedi ao Senhor uma palavra, ele me deu esta palavra aqui agora. Então, eu estou gravando, entendi como a confirmação de Deus para nossas vidas, né? Para a gravação desse vídeo. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo, né? Com pessoas que você sabe que estão servindo a Deus, porque este recado ele é para nós, os servos de Deus aqui nessa terra. Irmãos, no ano passado eu tive uma visão onde eu me encontrava, glória a Deus, em cima de um prédio, com alguns parentes, né, algumas pessoas ali que servem a Deus também, e eu me vi em cima de um prédio muito grande, e ali naquele prédio, irmãos, quando eu olhava para o céu, estava de dia, eu via um grande, um enorme dragão, aqueles dragão chinês, e eu via aquele dragão, irmãos, sobrevoando o céu, mas ele não voava com asas. Ele era como se flutuasse nos céus. E ali, irmãos, eu pude contemplar aquele dragão e aonde aquele dragão ele passava, aonde aquele dragão ia, né, passando ali, ele era muito grande. Eu ouvia barulho, era como se a gente ouvisse barulho de coisas caindo, era como se tivesse acontecendo algo aonde aquele dragão ele passava. E ali, irmãos, eu olhei, analisei o que estava acontecendo ali dentro, né? Ali naquela visão. E eu olhava para aquele dragão e via que aonde ele estava passando, via um temporal muito grande, como se fosse aqueles temporais quando cai chuva muito forte e a gente consegue escutar aquele barulho quando a chuva está aproximando, aquele barulhão. E ali eu escutava aquele barulhão, irmãos. Eu escutava aquele barulho e comecei a ficar apavorada, né, naquela visão, e as pessoas que estavam do meu redor também começaram a ficar apavoradas, e ali a gente simplesmente só sabia pensar em se esconder, né? E a gente estava nesse prédio muito grande, e ali eu lembro que a gente se escondeu, esperou aquela chuva vir, porque parecia um mundo caindo, entende? Se os irmãos estão me compreendendo. Irmãos, então o que aconteceu? Nós escondemos e logo após a gente ter se escondido, né, tudo começou a desmoronar por cima de nós, e quando aquele negócio passou, né, aquela situação catastrófica acabou, terminou, a gente se levantou e começou a olhar para ver se tinha ferido, né, e tal. E ali eu me lembro que alguns parentes meus que estavam ali também, né, dentro daquele prédio, eles viraram para mim e falaram: "Nah, fica tranquila". E pelo olhar deles, irmãos, eu já vi que era algo grave que tinha acontecido comigo, né? E eles olhavam para as minhas costas, e eu lembro que eu olhei para eles e falei: "Fala para mim o que vocês estão vendo". E eu lembro que eu olhei, né, para as minhas costas, virei o meu pescoço, olhei ali para as minhas costas para ver se eu conseguia ver alguma coisa. E eu me lembro que quando eu olhei para as minhas costas, irmãos, ela estava esfolada, era como se fosse tivesse arrancado a minha pele, sabe, irmãos? E ali eu não conseguia nem olhar a minha pele, eu só via
como se fosse os meus órgãos, né? Os meus ossos, a minha carne, ali em carne viva. E eu me lembro que como se eu estivesse vendo o meu pulmão, né? E ali eu entrei no desespero, mas acabei entrando em oração ali naquele momento, né? Na hora que eu estava ali olhando aquilo, eu falava, meu Deus, tem misericórdia, né? Comecei a ficar desesperada. Irmãos, e dentro da visão, eu lembro que aonde o dragão passava, que caía esse temporal, caíam pedras de gelo muito grande. Era as pedras de gelo que estavam caindo que estava fazendo, né, os desabamentos, né? Estava causando aquele estrago. Irmãos, acordei, pedi ao Senhor discernimento da visão. O Senhor me diz claramente que nós teríamos um governo, né? Tinha uma potestade sobre o nosso país e nós teríamos um governo ditador, né? Um governo muito parecido com influências do governo chinês. Eu não estou aqui para falar de política, nem para falar de governo, nem desse tipo de assunto. Eu estou aqui para falar das coisas espirituais do Senhor, né? Que serve de alerta para nós. Mas aí o Senhor me falava nitidamente: o Brasil está sob influência, né, do mesmo espírito, da mesma potestade que governa a China. Então, o povo brasileiro, ele vai sofrer, ele vai pagar, irmãos, consequências terríveis. Eu me lembro que eu tive essa visão em dezembro, né, e que eu já tinha ouvido uma pessoa entregando uma visão parecida com essa. E aí, irmãos, Deus começou a trazer pessoas que teve também esse mesmo tipo de visão a qual eu tive. E ali as pessoas, né, que tiveram esse mesmo tipo de visão, elas também tiveram esse tipo de entendimento, irmãos. Quem quiser crer, creia, né? Mas assim, vamos colocar a nossa vida, irmãos, no altar do Senhor, vamos nos revestir, né? Vamos nos armar, irmãos, porque os dias são maus. E o Senhor já havia me falado ano passado que vai haver uma grande perseguição nesse país, irmãos. E nós sabemos que os governos, né, ele tem influências muito grandes. Tudo que for de acontecer, irmãos, vai acontecer. Não importa se é A ou se é B que está governando o país. Se tiver de acontecer, vai acontecer, porque o que está escrito na palavra do Senhor vai se cumprir, há de se cumprir. Nenhum pingo, nenhum tio vai passar, como nós acabamos de ler aqui. Só que, de acordo com os nossos feitos, nós seremos o quê? Julgados, de acordo com as nossas escolhas, né? Um país, quando ele é governado por um povo, né, por um rei, né, como se diz, um presidente, que ele já tem uma inclinação ali para o mal, infelizmente as coisas vão se acontecer mais rápido. E o Senhor, igreja, ele está nos alertando. Tira a sua espada da bainha, vai para a oração, vai para o jejum, se reveste a tua casa, né? Porque o Senhor está dizendo, a igreja será perseguida. Irmãos, e aquelas pedras de gelo a qual eu via nessa visão. Eu perguntei a Deus, e essas pedras de gelo, irmãos, vai haver um grande esfriamento, mas não quer dizer que a igreja vai se esfriar na terra. Não, não é isso. Mas muitos, aqueles que não estão preparados, irmãos, eles não vão conseguir nem se levantar, nem se mover, vão ficar paralisados, né? Vão ficar ali gelados. Essa é a palavra verdadeira, né? Então o Espírito, ele vem para trazer isso, frieza, né? E nós sabemos que o Brasil ele tem uma promessa de avivamento muito grande, tem uma promessa. Nós estamos debaixo de promessa, irmãos. Só que antes da promessa se cumprir, né? Todo avivamento ele vem com o quê? Com sofrimento, ele vem com sangue. E essa palavra, qual nós acabamos de ler, eu pedi o Senhor confirmação aqui. Falei, Deus me confirma, né? Se eu tenho que gravar esse vídeo agora, o Senhor falou comigo, grava agora. E me confirmou, irmãos, essa palavra, né? Através aqui dessa palavra, eu estou, né, entregando para os irmãos essa visão. Então eu digo para os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, acordem, despertem, né? Porque grandes coisas terríveis vão acontecer. Infelizmente vão acontecer, né? E a igreja do Senhor tem que estar preparada para passar, porque nem os profetas foram livrados, não é verdade? Se tiver de passar, nós vamos ter que passar, né? E aqui essa palavra ela vem como confirmação no meu coração, e eu estou dizendo para os irmãos, né? Perseguições terríveis vêm contra a igreja do Senhor. Então se reveste, se prepara, não tenha medo, porque o Senhor há de te livrar.
O Senhor há de te livrar. A palavra de Deus diz que nós teríamos aflições, mas o Senhor em todas estará conosco, não nos desamparará, nunca nos desamparou, né? Então vamos orar, vamos pedir a Deus para que tenha misericórdia das nossas vidas. Amém? E compartilhe esse vídeo se você sentir no seu coração. Entre em oração, prepare aí, né? Vocês que são líderes, prepara a tua igreja, prepara o teu próximo, a tua família para passar por isso, porque o que há de acontecer vai acontecer. O que está escrito, escrito está. Amém? Deus abençoe a todos.